Tu bota fé que, assim, todo trabalho, tudo que a gente chama de trabalho, pra mulher é só metade? Porque quando ela chega do trabalho em casa, ela tem que trabalhar, né? Porque a tarefa doméstica é da mulher. E a tarefa de cuidar do irmão é da mulher, né? É da filha ali, é da mulher. Ou quando tu já é mãe, a tarefa de cuidar da criança é tua. A tarefa de cuidar do marido é tua. Saca? A tarefa de cuidar dos pais que estão velhos ou dos pais que precisam de cuidado é tua. Então, olha que caralho. O único momento, aquelas únicas 2 horas do dia que tu tem pra, entre aspas, dormir, e mal dá pra comer, se você é mulher, tu ainda tem que trabalhar. Salve cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve! Pra quem não conhece a gente é o Cordilheira Cultural, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, é só procurar @Cordilheira Cultural em todas as redes e no Twitter é @Cordilheira Cult, vai lá antes que o Twitter acabe. Pra vocês que acompanham a gente aqui direto ou pra quem tá chegando, a gente também tem algumas formas de vocês poderem ajudar a gente, tá? Então vocês podem divulgar o nosso canal pra outras pessoas, vocês podem ir lá nos nossos vídeos no YouTube, curtir. Então já deixa sua curtida aqui embaixo se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal se não é inscrito e deixa um comentário pra gente saber o que vocês acharam desse vídeo. Manda assim, first. Boa, isso é bom também. E aqui do lado, ó, aquele negocinho tudo quadriculado, é um QR Code, tá? Esse QR Code é pra vocês mandarem um Pix pro nosso projeto. Vocês podem ajudar com qualquer valor. Isso daí ajuda a gente a fazer manutenção de equipamento, comprar equipamento novo, quem sabe liberar alguém algum dia pra trabalhar integralmente com o Cordilheira, a gente fazer mais lives e mais conteúdo pra vocês, tá? Pra quem nos ouve, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. O Cauê vai jogar aqui em algum lugar igual ele fez e vai ficar rodando na ponta do meu dedo. Não. Tá. E também tem outra forma de vocês ajudarem a gente, que é através do nosso financiamento coletivo, é apoia.se/Cordilheira Cultural. Joga na tela aqui também, editor, por favor. Por lá vocês podem ajudar a gente mensalmente a partir de R$1. Vocês já estão contribuindo com o nosso projeto. A gente tem algumas recompensas lá. Então fica ligado, cola lá pra ver como é que funciona o nosso financiamento coletivo. Se você quiser ajudar a gente de outras formas e não sabe como, vai lá nas nossas redes sociais e manda um inbox pra gente. Beleza? É isso? Então bora pro React. A amizade é revolucionária. Produção foda. A mesma pessoa. Ah, não, é eles. O antídoto. Pô, agradece Tô demais. gravando isso, a minha voz Valeu. tá um pouco descontada ainda. Eu fiquei doente e eu ainda tô me recuperando. E tô gravando isso sem saber quando e como eu vou editar esse vídeo. Até porque esse ano eu me propus trabalhar um pouco menos. Ainda tô trabalhando 50, 60 horas por semana, mas já consegui diminuir bastante para um ritmo um pouco mais saudável. E editar esses vídeos dá muito trabalho. Antigamente, depois que já estava tudo escrito, tudo gravado e eu só tinha que editar, eu levava em torno de 1 hora de edição para editar cada 1 minuto de vídeo. E eu achei que conforme eu fosse ficando mais experiente nisso, eu fosse ficar mais rápido. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu fui ficando mais chato, mais exigente, e hoje em dia eu levo mais tempo do que eu levava. Mas o fato é que eu tenho algumas coisas que eu queria dizer, por isso já tenho vários roteiros prontos. E se tiver alguém querendo ouvir, eu vou dar um jeito de dizer. Então vocês me perdoem se a minha voz não tiver 100%, se a minha edição não tiver 100%, mas mais vale o feito do que o perfeito. Uma pesquisa recente do governo dos Estados Unidos mostrou que o número de pessoas que declaram não ter nenhum amigo próximo aumentou 400% nos últimos anos. Que isso? 400%. Eu vi falar sobre isso. Valeu, E vi Torrezão, falar boa também noite. sobre como a amizade é mais do que uma coisa boa, é uma coisa revolucionária. Tem um monte de pesquisas, um monte de dados, um monte de estatísticas, e eu vou colocar os links na descrição, que chegaram à conclusão de que hoje em dia as pessoas em geral têm menos amizades e se sentem mais sozinhas. Só para dar um exemplo, o Instituto de Publicidade McCann World Group fez uma pesquisa com quase 50 mil pessoas em 26 países. 46% dos entrevistados disseram que não têm amigos de verdade. Só os falsos. Caralho, mano. Uma pesquisa feita pela BBC de Londres mostrou que 40% dos jovens de 16 a 24 anos declararam que com frequência ou muita frequência se sentem sozinhos.
Já Isso uma pesquisa do acontece. Instituto Ipsos, feita em 28 países, mostrou que o Brasil é o país em que mais gente declarou se sentir sozinha, com 50% das pessoas entrevistadas aqui se sentindo sozinhas frequentemente, muitas vezes ou sempre. Já em uma pesquisa do Instituto Locomotiva aqui do Brasil, 1 em cada 4 pessoas disse que não se sente próxima de ninguém. Uma pesquisa do Poder Data disse que 28% dos brasileiros têm no máximo um amigo. Já pesquisas do YouGov no Reino Unido e do Survey Center on American Life nos Estados Unidos mostram que isso é pior ainda entre homens, que os homens têm menos amigos, mais dificuldade em fazer e manter amizade e menos suporte emocional dos amigos. Vamos comentando aos poucos. Homem é tudo filho da puta. O que você queria comentar? Não, eu ia falar isso, né? Tipo, os homens não sabem lidar tanto com os emocionais, não são ensinados a lidar com isso, né? E vira essa patifaria que a gente vê isso. E aí a questão de se sentir sozinho, eu boto fé que é interessante, né? Mas eu particularmente pra mim, né? Sinto que a gente também não sabe lidar com a própria solidão. Não sabe ser uma boa companhia pra si mesmo, tá ligado? Acho que isso que pega muito pras pessoas também. E quando você não sabe lidar consigo mesmo, saca? Tu não sabe lidar com as outras pessoas. Uhum. Caralho, pra onde que foi minha Xuxinha, mano? Tá aqui, pô. Não, tinha duas. Ali, Aqui, ó. ó. A fita é essa. Tu não sabe lidar, tá ligado? Consigo sozinho, então você. Você não sabe se você ama alguém ou se você é carente. Tu não sabe se você gosta da companhia de alguém ou se aquilo é conveniente pra você. Então, de fato, enfim, eu acho que é impossível você falar sobre isso sem. Ou seja, falar sobre socialização sem falar sobre o advento das redes sociais Uhum. digitais, virtuais, etc, Também. né? Então, a gente tem uma geração que é sei lá, a minha geração, onde a gente nasceu na rua, mas, pô, quando a gente tinha 15, 18 anos, as nossas relações não estavam mais na rua. Não era mais com a galera que a gente trombava, né, jogando bola, que a gente era amigo. Era um bagulho que, tipo, pra você ser amigo de alguém, você tinha que estar na internet, né? Uhum. E até isso, né? Antigamente você só conseguia falar com as pessoas pessoalmente, no máximo ligando, né? Quando sua mãe deixava você usar o telefone pra ligar pra algum amigo seu e falava, ó, tá, já deu tempo aí, desliga aí, mano. E você ligava, pá, tô indo pra cá, tô indo pra ir na tua casa, né? É isso, bem rápido, né? Mas acho que essa questão aí de ser uma boa companhia é muito importante, mano. Pra mim, pelo menos, é muito importante. O mundo também é muito corrido, a gente tem uma outra dinâmica. Nem todo mundo consegue também estar presente junto com os amigos sempre, tá ligado? Os últimos 6 anos aí foram os momentos que eu mais aprendi a lidar com a minha própria solidão e ser uma boa companhia pra mim, assim, tipo. Foi as primeiras vezes, por exemplo, que eu fui sei lá, no cinema sozinho, mano. Já foi no cinema sozinho? Puta, já fui. Eu gosto hoje em dia. Às vezes eu prefiro ir sozinho em determinados filmes do que acompanhado com amigos, assim, sabe? Lá, uma brisa. É diferente, mano. Durante a pandemia foi a primeira vez que eu fiquei. Que, tipo, essa fita de meio que de ficar sozinho, eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades. Tinha um amigo ali, dois, saca? Eu era aquela pessoa que é colega de todo mundo, mas assim, eu não podia comparecer aos compromissos, tá ligado? Então, tipo, a galera, vamos em tal festa? Pô, não dá pra eu sair de casa. Ah, não, vamos andar de skate? Pô, não posso, tá ligado? Vamos tal coisa, por diversos fatores aqui. Uhum. É, e aí o que acontecia? Eu era colega da galera na escola, saía da escola, o que eu fazia? Eu ficava em casa. Então. E aí quando eu mudei de casa, tinha uma casa que eu morava antes que era com a galera mais criança, que tinha os amigos da rua. Depois que eu mudei pra outra casa, basicamente onde eu terminei o fundamental e fui pro ensino médio, não conhecia ninguém. E, tipo, eu joguei bola umas 3 vezes só com a galera vizinha da rua. Tipo, não rolava, assim, não rolava. Até Uhum. porque toda vez que eu jogava bola na rua, eu perdia o tampão do pé, ficava Aí sim, Nilba, aberta a pô. carne do pé, daí, Tu é daí... Nilba demais. E aí, no final das contas, eu tinha poucas amizades. Então, nunca foi uma fita do tipo assim, nossa, eu sou uma pessoa que todo fim de semana tá com os amigos. Não. Entretanto, na pandemia foi a primeira vez que eu fiquei sozinho de verdade. Eu tava em São Carlos, eu fiquei 6 meses aqui em São Carlos antes de ir pra minha casa. Então foram 6 meses que, assim, nem a galera que morava comigo tinha ficado. A galera que morava comigo já tinha ido pra casa deles.
Então eu fiquei sozinho full, assim. Eu ia no mercado, eu acordava, Voltava. dormia e ficava o tempo inteiro em casa, né? Quando eu não tinha Uhum. ido no mercado sozinho. E foi a época que eu mais progredi na minha terapia, que eu mais aprendi a, tipo, olhar no espelho e ver uma imagem que eu achava agradável, que eu não desprezava. Mil fita. E aí, se você começa a conseguir ver o seu lado exterior, ok, consegue também ver o seu lado interior, ok. Pô, É. Tem muito desse movimento, assim, de se entender e se conhecer, né? Essa questão dos homens aqui do suporte emocional e tal, né? De se entender emocionalmente, né? e aí, quando você consegue pensar sobre essas coisas, né? Tu começa também a reconhecer o outro como ser humano, que não é dado você se Uhum. reconhecer como ser humano. Mas se você reconhece a si mesmo como ser humano, eu acho que é um passo importante pra você reconhecer o outro como ser humano. E aí vem essa fita toda de homem tratar a mulher que nem. Porra, que nem um bloco de construção, tá ligado? Que nem um tijolo. Então. Fora. A gente tá falando de questões individuais aqui, mas é na perspectiva de uma construção de sociedade. Sem apelar pra individualismo. Exatamente. Continuar aí. Amigos. Se isso fosse algo que acontece com uma pessoa ou algumas pessoas, a gente poderia falar sobre isso como um problema localizado, como se fosse só culpa ou responsabilidade ou interesse dessas poucas pessoas. Mas não é. Inclusive, a pesquisa da BBC que eu mencionei antes mostrou que as pessoas que têm menos amigos e as pessoas que têm mais amigos têm, na média, o mesmo nível de habilidades sociais e de empatia. Então não é simplesmente que essas pessoas não querem ter amigos, ou não têm empatia, ou não sabem se relacionar. Isso não é, ou pelo menos não é somente um problema específico dessas pessoas. Isso é também um problema social. Isso pode ser uma consequência do individualismo e da competitividade, que são colocados como valores positivos, como virtudes, como atributos desejáveis pela nossa sociedade. Como Sim. se cada um lutar somente pelo seu fosse sinal de lucidez e maturidade, e não de um egocentrismo egoísta. Individualismo que é consequência do nosso neoliberalismo. Perfeito. Como se a meritocracia fosse uma medida não só possível, mas justa. Como se o Meritocracia. sucesso individual fosse o único objetivo razoável, e o crescimento desses valores na sociedade se correlaciona com um aumento do número de pessoas que reportam não ter amigos próximos ou se sentir solitárias. Isso não é de se surpreender. Amizades, como todas as relações sociais, levam tempo, precisam de esforço, energia e intencionalidade para sobreviver. E se você tem outras prioridades individuais, não vai sobrar tempo para sustentar a amizade. Isso também se relaciona com a precarização do trabalho e a cultura de ser workaholic. Se você precisa se matar trabalhando durante a maior parte do dia, não sobra tempo e nem energia para sustentar as amizades. Comentei antes também. E aí, meus queridos, se você é mulher, essa fita é pelo menos exponencializada, irmão. Tu bota fé que, assim, todo trabalho, tudo que a gente chama de trabalho, pra mulher é só metade. Porque quando ela chega do trabalho em casa, ela tem que trabalhar, né? Porque a tarefa doméstica é da mulher. E a tarefa de cuidar do irmão é da mulher, né? É da filha ali, é da mulher. Ou quando tu já é mãe, a tarefa de cuidar da criança é tua. A tarefa de cuidar do marido é tua, saca? A tarefa de cuidar dos pais que estão velhos ou dos pais que precisam de cuidado é tua. Então, olha que caralho. O único momento, aquelas únicas 2 horas do dia que tu tem pra, entre aspas, dormir, e mal dá pra comer, se você é mulher, tu ainda tem que trabalhar. E isso também tem a ver com tecnologia. Se você tem aparelhos que te ajudam a passar o tempo se distraindo sem amigos por perto, sem interações significativas, talvez você vá dispor de menos tempo e energia para interações pessoais profundas. Embora, por outro lado, é claro que muitas pessoas usam essa tecnologia para fazer e manter amizades. Então, se por um lado a tecnologia entra nessa matemática,
Por outro lado, ela não é o fator decisivo. A Stalta ali. Já ouviu aquela história de o povo unido jamais será vencido? Então, o povo desunido, aí você faz as contas. Capilto 2. Cara, a edição desse bagulho é muito boa, mano. O Botou que não no faltam são WhatsApp. pesquisas mostrando que amizades são coisas poderosas. Em primeiro lugar, no sentido individual. Tem uma enxurrada de estudos que mostram isso. Eu vou colocar o link para alguns para vocês verem, mas para resumir, tem muitos benefícios para a saúde que as amizades trazem. De depressão até pressão arterial, de resistência à gripe da estação até longevidade, e é claro a felicidade das pessoas. Em todos esses critérios, pessoas com mais amigos têm vantagens. As amizades fazem as pessoas mais felizes, mais saudáveis e mais longevas. E também mais espertas. Paulo Freire já dizia que não se pode pensar em educação sem amor, e há incontáveis estudos mostrando que vínculos afetivos são importantes também na educação. Mas amizades também são coisas poderosas no sentido social e político, porque qualquer mudança política significativa depende da proximidade entre as pessoas, depende da população se unir e se organizar em torno dos seus interesses. Cara, muito importante isso. Muito importante, tá ligado? Não tem como fazer mobilização, não tem como se organizar politicamente se a gente não criar vínculo, se a gente não criar relação com as pessoas, entre nós, em quem a gente atua e etc, tá ligado? Esse ponto é muito importante, galera. Acho que esses últimos 2 minutos aqui do vídeo, 1 minuto, essa parte do capítulo 2 do vídeo, assim, me representa muito no sentido de como fazer política, tá ligado? A questão de educação política, que você não se educa sozinho, dessa criação de vínculos. E é isso, querendo ou não, né? Eu tô louco pra ler aquele livro da Jodie Jean lá, Camaradas, não consegui ler ainda. Dizem que é muito bom, mas, assim, na minha cabeça, imagino que ele vai muito nesse sentido desses últimos pontos, assim. Eu acho que tu não tava numa discussão que eu tive entre camaradas, Psy. Mas se tu tiver, tu contempla aí. Onde a gente tava discutindo, né? Sobre, enfim, vida interna. E aí eu coloquei o seguinte, que eu achava que pra gente ter uma boa vida interna, um bom trabalho político, né, dentro da minha organização, eu coloquei o seguinte, a gente precisa cuidar das relações que a gente desenvolve aqui dentro. A gente precisa, somos camaradas, né? Se somos camaradas, a gente tem que ter esse tipo de relação aqui que não é só profissional, que não é Uhum. apenas profissional. Que E, isso vira corporativismo. e eu cheguei a colocar, eu acho que a gente precisa, entendeu? É, gostar. A gente precisa ter esse sentimento de empatia pelos nossos próximos. Isso não significa dizer que tu é obrigado a gostar. Que você não vai. Nossa, eu não posso agora, né, trabalhar politicamente com alguém que eu não gosto. Não, muitas vezes a gente é obrigado a isso. Mas a forma que eu acho que mais dá frutos é quando você tá ali organicamente trabalhando com esses vínculos afetivos dentro. E o que tu acha disso? Isso, eu não discordo em nada, nem nada nesse sentido. Até pensar aqui, né, meu mano? A gente nem ia tá fazendo aqui esse negócio todo que nós faz aqui no Cordilheira se a gente não gostasse um do outro aqui, tá Se ligado? fosse só profissional, né? Se fosse estritamente profissional, não teria como. Tipo assim, não ia ter essa interação que a gente tem, não ia ter esse timing das coisas, tá ligado? Zoeiras que a gente faz. É outra história, mano. Imagino que isso, assim. Fico pensando muito como que quem assiste a gente recebe isso também, tá ligado? Uhum. E é por isso que a gente sauda tanto o chat, tipo assim. Não sei se outras pessoas que fazem esse tipo de conteúdo da forma como a gente produz se preocupam tanto com isso, mas pra gente sempre foi uma preocupação, a gente ressalta isso, né? Porque a gente não tá aqui porque a gente só quer ficar mostrando nossa cara aqui. Tá ligado? Por exemplo, hoje foi um dos melhores dias pra mim, mesmo com baixo número de pessoas, o tanto de mensagem que vocês mandaram aqui no chat
Pra gente foi muito importante poder ter essa interação, ter esse feedback aqui ao vivo, e ir comentando, tá ligado? Isso aí é muito da hora pra mim, cara. Quando eu chego aqui que não tem ninguém no chat, que ninguém manda nada, velho, é até um pouco monótono, fala aí, não é? Não, gasta um esforço, né? Aham. A gente começou, inclusive um camarada uma vez falou, chegou pra gente, ô, vocês perceberam isso? Tipo, o nosso interesse era construir uma comunidade, literalmente desde o início, assim, né? A gente não tinha o interesse de, pô, ganhar visualização pra caralho, assim, e depois disso a gente pensa, nossa, e se a gente construísse uma comunidade? Não, tipo, desde o começo era tipo, grupo do Telegram pra discutir, vamos pra Twitch que tem o chat, a gente discute no chat, não sei o que, e vamos perfil no Twitter do Cordilheira, então, e a gente tem Discord, a gente não Só tem divulga essa nós dois lá, porra. né? Mas é isso. Mas era nessa fita. Mas voltando, quando eu faço essa fala, ela foi rechaçada, assim. Tipo, não foi nem maioria ali. Então, eu acho que isso é, novamente, minha opinião, né? Mas eu acho que isso é uma consequência dessa falta de compreensão de nós como humanos, cara. Cara, porra, É, o trabalho político é uma coisa que não é humana, tá ligado? Uhum. Porra, Não, eu acho que assim, eu entendo também quem tem outra visão, tá ok. Por mim, de novo, não tô aqui pra ficar, cagando né, regra. cagando regra. Cada um aí sabe do seu também, né? Mas pra mim isso também é muito importante, mano. Acho que eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, camaradas até falando da questão política, né? Camaradas que eu não vejo há muito tempo, às vezes me então falam, porra, mano, tava afim de trocar uma ideia com você, ou alguém me manda uma mensagem, de novo, né? Eu sempre falo, cara, meu inbox, ainda mais nas últimas semanas, tá abarrotado. Eu tô acontecendo um processo comigo, não sei se com você já aconteceu isso, mas comigo nunca acontecia. Eu não deixava a mensagem parada. Chegava um horário de noite e eu respondia tudo que tinha. Então, assim, agora tem mensagem que eu não. De domingo que eu não respondi, tá ligado? Hoje é terça-feira, mano. Isso vai ficar batendo na minha cabeça aqui, assim, pô. Preciso responder, não consigo ter tempo pra responder com qualidade, não quero responder de qualquer jeito também, tá ligado? Então, assim, acho muito bom quando vem pessoas e falam, pô, mano, trocar uma ideia, não sei o quê. E até isso, né? Tipo assim, eu vejo que pelo menos os meus vínculos que eu crio com amigos meus, tem, por exemplo, essa semana agora foi aniversário do amigo meu, mandei parabéns lá, falei, quando eu for pra São Paulo nós se tromba. Aí outro parceiro lá falou, tá atrasado, hein, mano. Falei, vixe, o cara não tá mais em São Paulo, né, mano? Aí eu falei, não, beleza, mas tipo assim, sabe, isso não muda nada. Ele mandei um salve, ele falou, pô, mano, quando você vier pra cá, tal lugar lá, É me isso. avisa, nós se tromba, tal, nananã. Então é isso, sabe? Tipo, eu vejo que pelo menos é, não todos, né? Que tem pessoas que realmente me deixaram a amizade pra trás por conta de outras questões. Isso acontece também normal, cada um toma a decisão que Paciência, queira, né? né? Sim. Mas é isso, eu vejo que muitas amizades minhas, por mais que eu não troque ideia, sei lá, falo uma vez por mês por internet, não tromba há anos, mas eu sei que é aquela fita que a Emicida fala pra mim é muito forte, né? Vários anos sem trombar, mas quando tromba é a mesma fita, tá ligado? Tem um som dele que ele fala mais ou menos uma brisa dessa, e pra mim é isso, mano. Não, curto demais. As amizades que eu tenho hoje em dia é essa. Novamente, também mudei de cidade, vim pra São Carlos. Então, a amizade que eu tenho em Campo Grande, toda a galera que quando eu ia encontrar falava assim pra mim: Porra, mas tu não me manda uma mensagem, tu tá sumido e tal. Pô, já me dava. Pô, então por que que eu vim aqui trocar ideia com essa mina, tá ligado? Com Hum. essa pessoa, tipo, porra. Agora, as outras amizades que assim, vou pra Campo. Tô indo pra Campo Grande, mano, eu tenho só segunda-feira pra sair contigo, mano. Tem 15 minutos pra nós trocar ideia? Pô, claro, mano. Uhum. Então, assim. É você, pô, sei lá, você ter um entendimento de que as coisas são complicadas. Vamos terminar aqui que a gente tá falando um E a amizade parar conta inteiro aqui muito nesse em vídeo. todas as esferas desse processo. Isso vai desde escolher em quem votar, pessoas mais isoladas são mais propícias a ser vítimas de desinformação e entrar num Isso é pensamento verdade. de rebanho que ofereça qualquer tipo de validação, até as formas de participação política mais direta. Você não tá entendendo nada, Ana. Como assim? Porra, mano. Mas foi muito longe Nós assim, foi mano. tão longe assim. Elucubrações demais, mano. O Cauê ficou até. Você chateou o Cauê aqui, ó. Tá tudo bem, É Ana. muito comum você se interessar por causas, partidos ou movimentos por conta de amigos e amigas que te apresentam e te motivam a trabalhar junto.
Ou até o laser, ou laser terrestre, não sei, rio lá. Talvez seja o mesmo problema. Não, pô, galera, que Não, isso, não, relaxa. gente? A Não gente, vamos deixar esse clima de bad, não, a pô. gente só tá brisado. Aquele jogo do luto me pegou, tá É, ligado? então, aquele vídeo ali deu uma. Baixou um pouco o nível, assim. Eu mesmo vivi isso. No meu tempo de universidade, eu participei de muitos movimentos políticos e sociais por conta de amigos e amigas que estavam envolvidos. Em muitos desses casos, mesmo quando as amizades não duraram, o ativismo ficou. Capítulo 3. Será que existe esse remix que ele fez, mano? Mano, Muito bom. eu conheço esse sample de alguma Isso música. também tem. Ah, é o do Gorillaz lá. É, como é Ah, que chama? aham, esse daí. Windmill for the Puta, eu não land. sei cantar. Porra, como é que chama essa música, mano? Vou achar aqui. Impactos em escala maior ainda, por exemplo, no ambientalismo. É claro que quem só pensa em farinha pouca, meu pirão primeiro, não vai ter muitos incentivos para Adorei lutar esse por essa ditado. Feel questão Good que Inc. envolve a todos e que só pode ser resolvida no coletivo. E há estudos que mostram com clareza que a formação de vínculos afetivos é poderosa também para a manutenção das estruturas econômicas e dos recursos que permitem o sustento de todos. Mas você não precisa acreditar em mim. Acredite em uma Nobel da Economia, por sinal, a primeira mulher a ganhar o Nobel da Economia, a Elinor Ostrom. O trabalho dela mostra, a partir de exemplos reais, como relações de convívio, de respeito, de mutualidade, de amizade, podem fazer uma diferença definidora na manutenção dos recursos econômicos e ambientais. Que sociedades em que as pessoas são mais próximas, têm mais convívio uma com as outras, respeitam e preservam aquilo que é comum entre elas. Ainda em sociedade mesmo, né? Então, eles criam uma comunidade, né? É, é óbvio que uma vida em comunidade, ela é uma vida mais saudável, ela é uma vida que te respeita mais, porque é assim que a gente nasceu pra viver, é assim que a gente vive, mano. Tá ligado? É assim que biologicamente, como é que chama? Evolutivamente, tá ligado? Nós foi pra se colocar e pra viver, tá ligado? Ah, tanto que a vida em comunidade, tá ligado? Ela vai cuidar de coisas, por exemplo, que a nossa vida em núcleos familiares Não dá conta. não dá conta. E aí a gente vive nesses problemas que a gente tem hoje em dia. E, por exemplo, como é que a gente lida com criança? Como é que a gente lida com idoso? Uhum. Irmão, quando você tem uma vida em comunidade, isso não é um problema, isso já tá dentro ali, saca? Você já tem é, um conjunto de pessoas ali que vai estar. Vou ficar aqui com as crianças nesse horário aqui, porque nos outros horários ali as outras pessoas vão fazer tais coisas, a gente vai fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Não é à toa que as sociedades não capitalistas todas vivem em sociedade, né? Não tem não tem grupinhos de 4 pessoas nômades ali, depois um grupinho de 4 pessoas Uhum. que vivem na floresta ali, porque enfim. E o que que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia? A gente não tem uma grande comunidade. O que a gente tem é um conjunto de pequenos núcleos familiares onde todo mundo tem que trabalhar, então quem cuida da criança? A gente vai ter que pegar esse cuidado e terceirizar para uma outra pessoa. Como é quem Ah, cuida não, dos não sei se idosos? é terceirizar também, né? Mas Eu quis continue. dizer, tipo, Aham. quem tem condições vai lá e paga uma babá, Sim, sim, sim. né? Isso que eu quis dizer. Quem tem condições de pagar uma casa de repouso, que a maioria é manicômio, inclusive, para idosos, vai lá e paga. Então tá terceirizando, né? Porque não é uma vida em comunidade. Então não é como se você estivesse fazendo uma socialização ali do trabalho de cuidado. Você não socializa o trabalho Sim, de cuidado no capitalismo, né? isso. Não, só relembrar, acho que eu já falei em algum outro vídeo, não vou lembrar qual, né? Aquele provérbio, né, que diz que é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Pica. E por fim, quem não. E só porque eu falei de quem tem condições, quem não tem condições de terceirizar o trabalho do cuidado, quem faz o trabalho do cuidado? Sobrecarrega a A mulher. mulher. Agora, saindo do ambiente da economia e indo para as pautas de costumes, a amizade também é fundamental.
Falta de Dá pra perder costumes. as horas contando quantas pessoas eram preconceituosas com pessoas dos grupos X ou Y e venceram seu preconceito conforme fizeram amizades com pessoas desses grupos. Quantas famílias poderiam ter sido salvas se os laços de afeto falassem mais alto do que os tabus e as intolerâncias? Não é muito mais provável um pai aceitar um filho gay se ele teve várias pessoas gays próximas a ele ao longo da vida? Não é muito mais provável que um branco apoie uma política racista se ele nunca teve amizades próximas com pessoas que não são brancas? Não é muito mais provável até que ele nem perceba que uma política racista é racista se ele nunca teve essas amizades próximas? E se nós temos problemas com a formação de bolhas, em que só se reproduzem os discursos de quem pensa parecido, a gente já não está cansado de ver como confrontar as pessoas com dados e fatos dificilmente vai fazer com que elas mudem o seu ponto de vista? Não está claro que os vínculos de afeto são as armas mais poderosas para furar essas bolhas? Em um dos documentos mais importantes da história da vida intelectual do nosso país, Oswald de Andrade disse: "Só me interessa o que não é meu." Essa é a ideia que eles defendiam no modernismo brasileiro, na antropofagia. E não é no olhar para o outro e amar e apreciar e querer o outro justamente pelas suas diferenças, justamente pelo que é oposto de si, que se combate o narcisismo. Quero falar. E depois de tudo isso eu te pergunto, e se tudo der errado? Se nada disso funcionasse, se a amizade não fosse capaz de nos fazer mais saudáveis, mais espertos, mais longevos, mais felizes, capaz de nos fazer ser mais nós mesmos, se ela não fosse uma peça fundamental para que possamos nos unir, nos organizar, nos comunicar, nos entender, preservar o que precisa ser preservado e transformar o que precisa ser transformado, se nada disso fosse verdade, ainda assim, será que redescobrir a amizade não valeria a pena em nome da própria amizade? Caralho, quero falar. Lindo, né, Ana? Porra, braba demais esse vídeo. Ah, eu não gostei desse final, né? Ficou um pouco romantizado demais, né? E muito centralizado na questão da amizade, né? Ele basicamente falou: amizade muda o mundo, né? Uhum. E essa aqui é a fita, assim, tipo, não muda, né? A amizade. Mas eu gosto de ter uma frase que ele fala que eu acho que o crucial tá nessa frase. Ainda assim, Foi quando começou essas fitas aqui. também é fundamental. Dá pra perder as horas contando quantas pessoas eram forme salvas. Não é muito mais provável um pai aceitar. Não é muito amizades próximas com pessoas que não são brancas. Não é muito mais provável até que ele nem perceba que uma... E se nós temos problemas com a formação de bolhas, em que só se reproduzem os discursos de quem pensa parecido, a gente já não tá cansado de ver como confronto de vista? Não tá claro que os vínculos de afeto são as armas mais poderosas para furar essas bolhas? Em um dos documentos mais importantes da história da vida intelectual do nosso país, essa é a ideia que eles defendiam no modernismo brasileiro, na antropofagia. E não é no olhar para o outro e amar e apreciar e querer o outro justamente pelas suas diferenças, justamente pelo que é oposto de si, que se combate Legal, o narcisismo. Porra, não achei a frase, acho que ficou pra trás. O que era? Sobre o que era? Basicamente, ele coloca, né, aí a amizade, né, esse amor como a arma mais poderosa, acho que a frase estava antes, então, mais poderosa pra gente quebrar essas coisas. Mas, mas aí então ele coloca o sujeito errado, tipo, ele coloca o sujeito na amizade, como se a amizade que quebrasse as coisas. Sim. E não como se a amizade, ela fosse, na verdade, apenas o... Por que que a amizade, ele explica por que que a amizade é poderosa. Porque ela une a gente, certo? Então ela faz a gente
o amor ao outro faz a gente ser empático com ele, faz a gente, se eu não sofro uma coisa porque eu sou branco e eu amo uma pessoa preta, então eu consigo sofrer pela pessoa também. Então ela faz a gente se unir. Então é a união que é o sujeito que muda o mundo. É a união que de fato é o sujeito de operação da mudança. A amizade Coletivo. é o que é o coletivo, etc. Então, a amizade, ela é esse sentimento que não, por exemplo, assim, você não precisa ser unido porque você tem amizade, saca? A amizade, ela serve pra unir as pessoas também, mas primeiro, você não precisa ser unido porque você tem amizade. Segundo, você pode ter amigos só com as pessoas iguais a você, então você nunca vai furar nenhuma bolha, né? Então a fita é justamente que a gente precisa de amor para a gente se unir, para que unidos, né, a gente consiga enxergar coisas que a gente precisa mudar. O que dá a impressão desse final do vídeo é isso, né? O amor é tipo meio aquele negócio, né? O amor vai vencer o mundo, né? Vai vencer o mal. E aí, assim, né? Acho que é amor entre os nossos. Tem muita gente por aí que não tá nem pouco se fudendo pra gente, tá ligado? E eu falei muito romantizado justamente nesse sentido que você aponta também, né? Tipo, a amizade que é o ponto, assim, a centralidade da amizade nessa parte final do vídeo que eu discordo, tá ligado? Acho que tem outras questões, tem muitas Eu outras coisas discordo pra do título, discutir, né? Amizade Revolucionária. Não é. Não é, realmente, não é. Ela por si só não é também. Isso também é interessante. Assim como o amor por si só não é revolucionário. Uhum. Mas eu acho que a parte que eu queria, que talvez esteja pensando que talvez seja a mesma, é essa daqui, ó. Tá cansado de ver como confrontar as pessoas com dados e fatos dificilmente vai fazer com que elas mudem o seu ponto de vista? Não tá claro que os vínculos de afeto são as armas mais poderosas para furar essas bolhas? Isso é entre aspas, tá ligado? Olha lá, piscando essa câmera maldita. Isso é entre aspas, tá ligado? Acho que não é ao ponto mais forte, tá ligado? Você pode amar uma pessoa e matar ela ao mesmo tempo, tá ligado? É isso que acontece muito no caso de feminicídio também, por exemplo, né? Porque tipo, que amor é É um esse? amor excessivo, ele vai além do limite necessário, sabe? Então, E assim, é é muito deturpado, né? romantizado, um amor romantizado mesmo. Romantizado. Inclusive esse termo é utilizado, né, pela Kollontai para falar sobre esse amor que a gente tem dentro do capitalismo. O amor que ele tem as suas raízes biológicas e ele serve para nós, o amor entre sexos, né, pra gente se reproduzir, etc. E conforme a gente vai vivendo em sociedade, esse sentimento vai se qualificando cada vez mais. E quando a gente chega agora no capitalismo, a gente tem esse amor que enfia tanto sentimento, mas tanto significado, e é tanto uma coisa tão explodindo de caralho, de tão romantizado, idealizado, que é a porra desse amor por causa de uma necessidade da nossa estrutura Uhum. de sociedade capitalista, que se você tem qualquer tipo de relação com alguém que não atinge que não transborda esse mundo em água, você não pensa que é amor. E aí você fica o quê? Preciso de possessividade pra saber que aquela pessoa me ama. Eu preciso de todas umas relações tóxicas, de prioridade, de mil fitas, né? Tem amor que dá medo, cara. Porra. Tem amor que dá medo. Isso é real. Ana Mandulau. Como é que você vai furar a bolha se do outro lado tem uma arma apontada pra você? Perfeito. Amor não é tudo não, galera. É importante, mas não é nem o central. Não, Mais não é. alguma coisa? Acho que o central é uma palavra que a Ana usou ali. Solidariedade, né? Solidariedade. Acho que essa fita central é uma fita que a Kollontai também usa. Quando ela vai falar do amor que o proletariado precisa construir, é esse amor de comunidade, esse amor de solidariedade. É o amor camaradagem.